Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell para mais uma videoaula com o nono ano. Só que hoje nós vamos fazer uma pequena correção dos exercícios sobre o capítulo que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Que é o capítulo 7, que começa lá na página 36. Mas vamos na correção dos exercícios, tá? Na página 42 tem aí para você marcar um X, onde tem uma charge mostrando esse camarada que está ajoelho aí beijando a mão do Stalin, tá? Que o nome dele era Ribbentrop, tá? Ele era o ministro do exterior de Adolf Hitler. Então, do outro lado está Molotov, tá? Que era ministro do Stalin, tá? Isso aí foi um acordo de não agressão feito entre a Alemanha nazista e Stalin, da União Soviética, tá? Isso aqui é uma charge que é de Varsóvia, que foi feita pelo pessoal da Polônia, tá? Aí tá aqui. Observe a charge abaixo, publicada no jornal polonês Mucha, em 1939. Em seguida, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B, tá? Uma crítica dos poloneses ao pacto de Ribbentrop e Molotov, tá? Ribbentrop e Molotov não são a mesma pessoa. Molotov é esse camarada que está sentado do lado de Stalin, e Ribbentrop é esse que está de joelho beijando a mão de Stalin, tá? Representa reverência da Alemanha à União Soviética, por isso que ele está de joelho beijando a mão e entregando aqui o tratado de não agressão no período de 10 anos, tá? Que possibilitou a invasão da Polônia pelos nazistas, tá? Que os nazistas invadiram de um lado, a União Soviética do outro, e os dois se encontraram ali no meio da Polônia, tá? Continuando aqui, vamos para a página agora 46. Nesse tem um texto aí. No dia 31 de julho de 1940, Hitler disse ao general Halder que a esperança de sobrevivência da Grã-Bretanha estava depositado na América e na Rússia. Destruir a Rússia era o mesmo que eliminar ambas, já que daria liberdade de ação ao Japão para enfrentar a América. Hitler parecia pensar que Roosevelt estaria pronto a invadir em 1942 e queria a Rússia fora da equação antes que aquilo acontecesse. Vamos lá. Aí vocês têm, nesse texto, busca-se, aí você tem que marcar, é a letra A, tá? Apresenta os motivos que levaram a Alemanha a invadir a União Soviética, que é na qual é quebrado aquele tratado de não agressão durante 10 anos, tá? E também é conhecido como Operação Barbarossa, tá? Que era na qual a Alemanha nazista planejaram para invadir a União Soviética, tá? Vamos lá. Continuando aqui, agora vamos para a página 52, tá? Vamos lá, questão número 1. Relacione os episódios que antecederam a Segunda Guerra Mundial, as respectivas consequências. Aí temos aí Tratado de Versalhes, Revolução Russa, crise de 1929 e a Guerra Civil Espanhola. Tratado de Versalhes foi aquele tratado no final da Primeira Guerra Mundial, na qual a Alemanha foi totalmente humilhada pela Entente, tá? Pela Tríplice Entente, que encabeçava Inglaterra e França. O R, Revolução Russa, né? A Revolução de 1917, quando a Rússia se torna um país comunista. Crise de 1929 foi a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Na qual ia levar uma crise mundial. E Guerra Civil Espanhola, né? Francisco Franco, que
vai dar um golpe com o apoio da Itália, a Itália e a Alemanha nazista, a Itália fascista e a Alemanha nazista, que vão dar armamento para Francisco Franco ganhar aí o Partido Democrata ou Partido Republicano na Espanha, que tinha ganho as eleições e eles eram de origem comunista. Tanto é que eles vão ser apoiados pela União Soviética. Vamos lá, letra A, já fizemos a memorização do que a gente já até estudou. Vamos lá, letra A. O triunfo dos bolcheviques, que levou a democracia liberal a fazer vistas grossas às violências dos fascismos. Revolução Russa. Letra B. Levou as principais potências capitalistas a uma situação desesperadora, contribuindo para o apoio aos regimes fascistas. Crise de 1929. Tá? Quebra da Bolsa de Nova York. C. Gerou enormes ressentimentos aos alemães, que encontraram apoio nas ideias totalitárias. Tratado de Versalhes. Porque, como eu falei, a Alemanha foi humilhada, então eles vão abraçar essa ideia. Uma, porque os empresários alemães não queriam que o comunismo entrasse na República de Weimar, que é na Alemanha. Então, vão abraçar essa ideia do nazismo, do poder totalitário. Tá? E, claro, falando que iam rasgar, né? Hitler falava que ia rasgar o Tratado de Versalhes, assim que subisse no poder, e foi o que ele fez. Vamos lá, letra D. Hitler e Mussolini fizeram do conflito um laboratório para os seus testes militares. Sim, foi o que eu falei anterior naquele pequena revisãozinho. É o que? Guerra Civil Espanhola. Tá? Então, ficou assim, R, C, T e E. Vamos lá, questão número 2. Sobre os principais acontecimentos ocorridos nas primeiras décadas do século XX, analise as afirmativas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. O Tratado de Versalhes, ao impor aos alemães severas cláusulas, contribuindo para o sucesso dos discursos nacionalistas de Adolfo Hitler? Verdadeiro, acabei de falar aí que Hitler, em seus discursos, ele falava que iria rasgar. Tanto é que no seu livro Mein Kampf ele falava: vou rasgar o Tratado de Versalhes. Vamos lá. B. A Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, ocorreu sem que países ocidentais tomassem conhecimento dela ou procurassem evitá-la. Falso. Tá? A Guerra Civil Espanhola, né, ela vai ocorrer só na Espanha, tá? E vai acontecer só na Espanha. E os países ali do Ocidente teve algumas pessoas, mas em particular, né, ajudaram. Mas porque os outros países não quiseram, de repente, que o Partido Democrata da Espanha ganhasse essa guerra? Simples, porque eles eram de origem comunista. A França e a Inglaterra não iam apoiar isso, né? Fosse até o contrário, mas mesmo assim eles ficaram de fora. O único que vão se meter realmente vai ser a Alemanha e a Itália, na qual eles não vão mandar soldados, mas vão mandar armamentos como tanques, aviões, armas no modo geral, tá? Vamos lá, C. A Segunda Guerra Mundial pode ser relacionada à Grande Guerra, vista que as consequências geradas pela primeiro conflito mundial acabaram por causar a ascensão de Hitler e a invasão da Polônia. Verdadeiro, tá? Então, por que verdadeiro? Né? Os conflitos, né, das grandes guerras, que aí Hitler, terminou a guerra e não queria que a Alemanha até se rendesse na Primeira Guerra Mundial, mas ele vai causar, como eu falei anteriormente, rasgar o Tratado de Versalhes e vai levar ele a invadir a Polônia, um país que ele não gostava também. Tá? Vamos lá, letra D. A Guerra do Pacífico foi travada entre estadunidenses e japoneses e vencida pelo Império Japonês, que
ocupou o território estadunidense. Mentira. A única coisa que o Japão fez foi atacar a ilha do Havaí, em Pearl Harbor, tá? E jogando lá, bombardeando, porque lá tinha várias embarcações de guerra dos Estados Unidos, também tinha um grande estoque de combustível, sendo que os japoneses não atacaram os combustíveis, tá? Só atacaram as embarcações. Mas, incrível que pareça, a maioria das embarcações estavam lá, estava em manutenção. As principais mesmo não foram atingidas, por isso que os Estados Unidos não perdeu tanto. Claro, perdeu muito, perdeu vidas, mas não perdeu tanto. Então, na Guerra do Pacífico, os Estados Unidos vai travar essa guerra com o Japão, ganhando ilha por ilhas, até os Estados Unidos jogar a bomba atômica na cidade Hiroshima e Nagasaki, tá? Mas o Japão não ganhou a guerra. Vamos lá. Nas linhas a seguir, reescreva as afirmativas, identificando como as falsas na atividade anterior, de modo a torná-las verdadeiras. Eu já discuti isso aqui, já falei, me dizer, eu já respondi, tá? Vamos lá, número 4. Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês da época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política. Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado. Que alternativas existiam? Nada do que pudéssemos ter feito, nada que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia teria salvo a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era de prosseguir com a política por vezes chamada de apaziguamento europeu. E Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, região de população alemã na Tchecoslováquia, era a sua última ambição territorial na Europa, e que não queria incluir a Alemanha e outros países que não os alemães. Vamos lá. Sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionando no texto acima, foi rompimento pelo líder alemão em 39. Infere-se que, essa aí é fácil, tá? Hitler vai invadir a Polônia, né? Vamos lá, é a letra A. Hitler ambicionava o controle das demais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. Claro que ele queria o quê? Aumentar o território alemão ali. E ele viu a Tchecoslováquia e depois a Polônia, e quando ele invade a Polônia, aí os outros países, né, que os aliados, eles vão declarar guerra à Alemanha nazista. Tá? Vamos lá. Número 5. Qual episódio ficou conhecido como o marco do início da Segunda Guerra Mundial? A invasão da Polônia, né? O início do conflito foi marcado pela invasão da Polônia pelos alemães em 1939. Então, quer dizer, a guerra ela vai estourar, eu já até tinha falado anteriormente, que foi em 1939, quando os nazistas invadem a Alemanha, quando os nazistas invadem a Polônia, incrível que pareça, com a ajuda da União Soviética. Vamos lá, número 6, explique o que foi a Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa nada mais foi um plano, né, de invasão da União Soviética. Então, os nazistas fazem um plano, uma operação para invadir a Rússia, já que eles tinham um tratado de não agressão no período de 10 anos. Só que Hitler quebra esse tratado e invade a União Soviética. Vamos lá, 7. Sobre a Segunda Guerra Mundial, faça o que se pede. O conflito dividiu o mundo em 2 blocos, o eixo e os aliados. Indica os países integrantes de cada um deles. O eixo, a Alemanha, que o pessoal até fala, o eixo aqui botou Alemanha, Itália, Japão. Mas tem livros aí que falam o eixo Berlim, Tóquio e Roma, tá? Então o eixo, as 3 capitais, tá? Mas na realidade, né, claro, não podemos esquecer que foi a Alemanha, Japão e a Itália.
Aliados. Aí, inicialmente, a gente pode dizer que é a França, União Soviética, Inglaterra e depois vai entrar os Estados Unidos. Mais de 30 países que oficializaram uma posição contra o eixo. Quer dizer, nós falamos aí os 4 principais. França, Inglaterra, esses 2 logo de cara. Depois entra a União Soviética e depois os Estados Unidos, tá? Vamos lá, preenche o quadrado a seguir com as informações correspondentes. Vamos lá. Fase da guerra, período e principais características e acontecimentos. Primeira fase, de 39 a 42. Principais características expansão territorial nazista, formação do eixo, ocupação alemã da França e ataque japonês a Pearl Harbor e assim vai, tá? Vamos lá. Segunda fase, de 42 a 44. Teve início os contraofensivas dos aliados. Foi colocada em prática a solução final. Tanto os japoneses como os alemães perderam alguns de seus domínios. Ocorreu o dia D. Tá? Aqui também, eles botaram aqui, eu também colocaria aí a tomada da cidade de Stalingrado pelos soviéticos, tá? Porque os alemães invadiram essa cidade chamada Stalingrado, ou melhor, Leningrado. Era Stalingrado, Leningrado, que foi invadido pelos a Alemanha nazista, pelos soldados, e quando a União Soviética, né, recupera essas cidades, também é um marco da queda da Alemanha nazista, tá? Terceira fase, 44, 45, vai lá, a França libertada pelas tropas aliadas. Os soviéticos fizeram os alemães recuarem. Ocorreu a rendição da Itália e da Alemanha. Posteriormente, houve o ataque das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Tá? Essa aí é a base. Número 8. Sobre rendição alemã, assinale V e nas afirmativas verdadeiro e falso, F para falso. Vamos lá. A Alemanha foi vencida pelos soviéticos ou pela União Soviética em 1942 na Batalha de Stalingrado. Olha o que eu acabei de falar aí. Isso mesmo, é verdadeiro. Letra B. A Alemanha perdeu para os aliados nas regiões norte e nordeste da África em 1942. Isso mesmo. Foi quando começou a perder ali o norte da África. Ele foi, até marcou o dia D e também invadiu a Itália. Tanto é que o Brasil vai lutar na região da Itália. Vamos lá. Em 43, os aliados entraram na Itália, na região da Sicília. Em pouco tempo, destituíram Mussolini do governo e o prenderam. Isso mesmo, verdadeiro. E outra coisa também, incrível que pareça, o Mussolini ele foi preso, foi destituído e depois Hitler mandou, que isso não é muito falado, mas mandou uma operação para recuperar Mussolini. E, incrível que pareça, os alemães foram lá e libertaram Mussolini e levaram para a Alemanha. Depois, claro, Mussolini foi preso de novo, preso porque tentou fugir, certo, da Itália, mas foi capturado de novo, foi enforcado e, para vocês terem ideia, o seu corpo foi pisoteado, depois de morto, pisoteado pelo povo, tá? O que levou os Estados Unidos a entrar no conflito? Ataque à ilha de Pearl Harbor, que é no Havaí, tá? Que vai levar os Estados Unidos a realmente declarar guerra ao eixo. Qual o contexto da guerra no Pacífico provocou rendição japonesa em 1945? As 2 bombas atômicas, né? Porque eles foram perdendo e os Estados Unidos falaram, invadiu o japonês. Naquela época, o pessoal brinca, era carne de pescoço, né? Vocês podem ver, vai comer um frango, vai comer o pescoço do frango, é uma carnezinha gostosa, mas é ruim de comer. Então era carne de pescoço. Era difícil vencer eles estavam com medo de invadir o Japão, certo? E lá os japoneses lutarem, a guerra se propagar por mais tempo. E outra coisa também, os Estados Unidos
né, estava com os japoneses assim, que não estava passando. Por quê? Porque eles atacaram lá o estado do Havaí, que pertence aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos queria se vingar e lançou 2 bombas atômicas. Primeiro em Hiroshima, depois em Nagasaki. Tá? 2 bombas atômicas. Terminou a nossa aula de correção, tá? Pessoal, boa semana e até a próxima videoaula. Um abraço!